prova pra minha aula de física agora, filho. É nóis. Valeu, galerinha. Última aulinha. Cansados estamos, mas pensar positivamente falta pouco. Não vou passar olhando porque acontece às vezes de faltar corrigir as últimas. Isso me dá uma agonia mortal. Então já vou direto para a correção, acreditando na maturidade de vocês. Lei de Pascal é aquela história. Se eu pego um fluido e aumento a pressão em cima desse fluido, todos os pontos desse fluido sofrerão a mesma variação de pressão, certo? É isso que é importante. Mas a aplicação desta lei de Pascal é chamada de prensa hidráulica. Na hora da aplicação é bem diferente, é só tu lembrar que a pressão vai ser igual nos dois ramos. E como é que se calcula uma pressão? Força sobre... Então a força sobre a área de um dos lados da prensa hidráulica é igual a força sobre a área do outro lado. Aliás, né, já vamos colocar o formulário que a nossa próxima prova nos fornecerá. Vai ter a ideia de, me ajudem, densidade, que é massa sobre volume, uma ideia um pouquinho mais refinada, massa específica, que matematicamente é a mesma coisa. A diferença é que densidade vale para tudo e massa específica é para uma substância específica, né? Depois, vimos a ideia de pressão, que é força sobre área. Tem até a densidade relativa, quando eu comparo a densidade de material 1 com material 2, ou corpo 1 com corpo 2. Mas começou a ficar mais importante quando a gente viu a lei de Stevin. A gente percebeu que um líquido, quando um corpo está mergulhado num líquido, a presença desse líquido gera uma pressão nesse corpo. Essa pressão vem justamente do peso do líquido que está jogado sobre o corpo. E aí nós vimos que essa pressão gerada por uma coluna de líquido, dá para calcular ela. A gente deduziu a fórmula, né? É μ vezes G vezes H. Por isso que a gente chamava de μg hoje, né? Para ficar didático na hora de lembrar. Superioridade. Aí o seguinte, ó. O teorema de Stevin, como é mais conhecido dos livros, ficou P igual a P0, ou seja, a pressão no fundo é a pressão em cima mais o μg hoje. Porque o P0 é atmosférico. O P0 é atmosférico. E aí sim, nas últimas aulas nós vimos duas outras coisas. Aplicando o teorema de Stevin num vaso comunicante, um tubinho, né, cara? Um tubinho que pode comunicar, o líquido se comunica de um lado com o outro. Um vaso comunicante, a gente tem uma maneira de fazer a conta que é bem prática. Como o P0 vai se cancelar dos dois lados e a gravidade também, fica assim, ó, μ1H1 mais μ2H2 mais blá blá blá, é igual. Do outro lado do tubo, μ3H3 mais μ4H4 mais. Lembra um tubinho com vários líquidos diferentes? Eu tenho que te fornecer tudo e só te perguntar uma das incógnitas. Ou a altura de um dos líquidos, ou a massa específica de algum dos líquidos. E aí sim, na última aula, eu te mostrei a ideia da prensa hidráulica. A prensa hidráulica é aquela história de ter dois vasos comunicantes, porém um tem um êmbolo de área menor e outro tem um êmbolo de área maior. Se está preenchido com um certo líquido ali dentro, numa mesma altura, as pressões são iguais. Pressão A tem que ser igual a pressão B se estiver paradinho. Mas pressão é força sobre área. Força sobre área. Foi assim que surgiu a última fórmula, a fórmula da prensa hidráulica. Força sobre área igual a força sobre área. Esse é o formulário para a prova. Qual foi a aplicação que eu te mostrei de prensa hidráulica no dia a dia? O freio do carro, né? Mas existem infinitas outras, tá? Por exemplo, como é que tu acha que o sujeito dobrou as perninhas da cadeira? Será que foi com a mão? É, né? Bem fortão. Contrata um cara fortão, ele pega o aço e dobra, né? Depois só corta, solda e acabou. A cadeira tá pronta, né? Será que é assim? Não, né? Tem uma máquina, tem uma bombinha hidráulica pequenininha que joga óleo pressurizado num caninho bem fininho e a parte da prensa é uma parte grandona, uma área grandona. O cara bota o aço numa forma específica e aperta um botãozinho. Aí a prensa vem e espreme o aço. O cara não faz um joule.
Não gasta um joule de energia, basicamente. É a prensa, é só apertar o botãozinho ali, certo? Panela. Cara, a maneira de fazer panela é bizarro. Sabe aquela panela de alumínio que tem na tua casa? Aquela cancerígena? Né? Já te expliquei, né? Já te falei, né? Aquela panela de alumínio não deixa a mãe arear. Se a mamãe aria a panela de alumínio, vai sobrando partículas de alumínio na comida todos os dias e 20 anos depois a família está intoxicada com alumínio, com problemas graves de saúde. O índice de câncer no país mais que triplicou depois que começamos a importar panelas de alumínio. Ela é proibida em muitos países, certo? A legislação brasileira é frouxa e deixa a galera ganhar dinheiro vendendo panela de alumínio cancerígena para o povo brasileiro, certo? Então não se esqueçam, não é problema ter panela de alumínio. O problema é passar bombril na panela de alumínio e ficar cozinhando, para a panela ficar bem bonitona, né? Isso faz mal, mãe, para os teus filhos. É importante saber disso, certo? A professora de química pode falar isso muito melhor que eu. Mas voltando. Como é que se fabrica uma panela de alumínio? Tu pega, na verdade, uma bolacha de alumínio, bota ela numa máquina e aperta um botão. Vem um pistão bizarro e espreme ela num molde de panela. Aí ela vira uma panela fininha daquele jeito. Se é uma panela muito grande, isso é feito em 3 operações para não romper o alumínio. Primeiro fica uma panelinha média, outro pistão maior, uma panela um pouquinho maior, e aí uma última prensagem vira a panela de alumínio. E quando tu olha aquilo é assustador, cara. É uma máquina absurdamente forte, certo? Como é que essa máquina ficou tão forte para espremer uma bolacha de alumínio e transformar numa panela em 1 segundo? É porque na verdade essa máquina é uma prensa hidráulica. A parte que espreme a panela é o êmbolo grande. A parte que recebe uma bomba compressora é o êmbolo pequenininho. Quanto maior a diferença entre o êmbolo grande e o êmbolo pequeno, mais poderosa é a máquina. Certo? Falando em máquinas absurdas, eu lembro de uma que eu visitei em Dresden, uma cidade alemã, cidade bombardeada na Segunda Guerra Mundial, totalmente destruída. E lá nessa cidade de Dresden tem muitos castelos, uma cidade muito bonita. Se o dia tu puder ir lá, é muito legal essa cidade. Muitos castelos para tu visitar. E lá tem um laboratório de engenharia mecânica, que é um dos maiores, aliás, é o maior laboratório de prova do mundo. Imagina que tu vai amarrar um navio no porto. Tem que ter um lugar para amarrar o navio, né? Não sei se vocês já viram, mas onde se amarra um navio é uma haste de aço, assim, ó. Uma coisa absurda. Um deles, né? São dezenas deles ali, tu amarra várias cordas absurdas naquele apoio no navio. Alguém deve ter calculado a força que demora, né, a força exigida para arrebentar esse tarugo de metal, né, dessa espessura, né? Mas para o cara calcular e ter certeza de que está verdadeiro o cálculo dele, um dia ele tem que romper um pedaço desse, né? Ele tem que ter uma máquina que tu pega um tarugo de metal assim, ó, tu prende um lado na máquina, o outro lado tu prende na máquina. E essa máquina com garras brutais vai esticar esse pedaço de metal até ele arrebentar. Tu consegue imaginar isso acontecendo? Um tarugo de metal desse tamanho sendo esticado até arrebentar? O que tu acha que vai acontecer quando ele arrebentar? Terremoto. Acontece um terremoto, cara, quando ele arrebenta. Então, quando esse laboratório que fica em Dresden, nessa cidadezinha alemã, vai fazer lá testes com tarugos bizarros de aço, tu tem que chamar o corpo de bombeiro, isolar a região em volta do prédio e já avisar os moradores. Ó, pessoal, vai dar um tremorzinho de terra daqui a pouco. Engenharia é mágica. A engenharia de alto nível é mágica. Eu não consigo nem conceber que porcaria de máquina é essa. Se eu não tivesse visto, né, eu vi com esses olhos que a terra de comer, eu vi a máquina lá, quer dizer, né, umas 2 salas dessa máquina, né? Aí tu bota lá, prende o tarugo de metal e aciona a máquina, né? Claro, todo mundo longe, porque na hora que arrebenta o prédio quase cai, simplesmente com as vibrações que, né, ocorrem na região. Bizarro, né? Certo? Muito interessante. Galerinha, olha só. Como é que será que essa máquina deve funcionar? Essa máquina que estica esse tarugo, hein? Até ele arrebentar. É uma prensa hidráulica. Assim como uma máquina, uma bomba hidráulica pequenininha, se tu faz um êmbolo bem pequenininho e o outro êmbolo bem grandão, tu pode multiplicar a força, né, por milhares e milhares de vezes. O único detalhe é que talvez tu tenha que deixar essa bomba funcionando 3 dias para movimentar o pistão grande 1 milímetro. Talvez isso aconteça, né? Mas tu pode fazer uma máquina infinitamente forte. Basta que a diferença entre a área
menor e a área seja a maior possível. Quanto maior essa diferença, mais poder a tua máquina vai ter. Mas mais lentamente tu vai mexer a extremidade grande, concorda comigo? Então tu vê, tem um porém, não adianta fazer uma máquina infinitamente forte que não se desloca nunca. Vai precisar 20 anos para a coisa acontecer. Né? Aí também não adianta ter essa máquina super poderosa. Show de bola, bacana a nossa discussão. Agora vai, lá na página 49, ele falou umas tabelinhas ali, eu não discuti todas aquelas tabelas, né, gente? Eu simplesmente falei de uma, na verdade, daquelas fórmulas. As outras ali ficaram embutidas. E no final da aula passada eu dei uma dica sobre os volumes, mas hoje eu quero falar melhor sobre isso. Mas vamos lá. Questão 1. De acordo com as leis da hidrostática, analise as afirmações abaixo, assinalando verdadeiro ou falso. Letra A. Preparar o meio de campo aqui. Só até eu entender. A pressão de um ponto no interior de um líquido não depende da profundidade. Porra, pela madrugada, né, cara? É o H, é a altura. Claro, quanto mais profunda a piscina, mais dói o teu ouvido. É óbvio que depende da profundidade. Bobão. A pressão em um ponto no interior de um líquido depende da densidade do líquido. Pressão no fundo do líquido depende da densidade do líquido? Sim, é a massa específica, como o amigo lembrou. Verdade, absolutamente verdadeiro. Letra C. Qualquer ponto no interior de um líquido está submetido à mesma pressão hidrostática. Qualquer ponto no interior de um líquido tem a mesma pressão. Não, quanto mais. Claro que não, né? Olha só. Como é que esse ponto vai ter o mesmo que esse, mesmo que esse, mesmo que esse? Quando a gente tem a vontade de dizer que sim, é que a gente está confundindo o princípio de Pascal. O princípio de Pascal diz que se um ponto sofre uma variação na pressão, os outros pontos sofrem a mesma variação. Não quer dizer que eles estão submetidos à mesma pressão, até porque quanto mais no fundo, maior a pressão. Bobão. Letra D. Uma elevação ou redução de pressão aplicada em um ponto qualquer de um líquido em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos, tanto do líquido quanto das paredes do recipiente que o contém. Não era isso que dizia o princípio de Pascal? Pressurizou o líquido, todos os pontos do líquido vão ser pressurizados. E a parede do recipiente não está encostando no líquido? Então a parede vai sofrer a variação de pressão também, com certeza. Beleza. Ou seja, aumentei a pressão aqui. A pressão aumenta aqui, aumenta aqui, aumenta ali, aumenta inclusive nesses pontos em contato com a parede, claro. Princípio de Pascal, ou lei, né, de Pascal, como a apostila sugeriu. Questão 2. A tubulação da figura a seguir contém líquido incompressível que está retido pelo êmulo 1, de área igual a 10 cm², e pelo êmulo 2, de área igual a 40 cm². Se a força F1 tem módulo igual a 2 newtons, a força F2, que mantém o sistema em equilíbrio, tem módulo igual a... Professor, essa prensa hidráulica do cara está esquisita comparada com a tua. Ah, na verdade é que a minha eu fiz em forma de U, né? Certo que a dele ele fez no horizontal, mas o princípio físico é o mesmo. Aqui tem um êmulo, aqui tem um outro êmulo. Meu Deus, o que é isso? Ah, desenha muito, hein? Viu? Desenha o êmulo bonitinho e o meu está em perspectiva. O dele não, o dele está reto ali, coisa feia. O meu está em perspectiva, muito mais legal. E ali está a prensa hidráulica do cara. Já que a pressão aqui tem que ser igual à pressão lá, porque está numa mesma profundidade, né? O mais correto seria isso, ele chamou de 1 e 2. Então eu posso dizer que a pressão em 1 é igual à pressão em 2. Mas no formulário da prova já vai estar até pronto para ti, ó. Força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. Ele falou o valor da força 1, não é? 2 newtons, área 1. 10 centímetros quadrados. Força 2 eu quero calcular. Área 2. 40 centímetros quadrados. Como aqui é centímetro e centímetro, vai se anular. A resposta vai ser em newtons. Vou dividir por 10 aqui. Está dividido, passa 2 vezes 4. A força aumentou quantas vezes? 4 vezes. Por que a força aumentou 4 vezes? Porque tem a ver com a área. As áreas aumentaram quanto daqui para cá?
4 vezes. Se a área aumentou 4 vezes, a força vai ser 4 vezes maior. É a diferença entre as áreas que gera a diferença entre as forças. Show de bola. Tinha letrinha? Letra C. Muito bem. Agora vamos passar para o outro lado e continuar a nossa análise. Ainda é o item 2, tá, pessoal? Aliás, agora é a questão 3, perdão. Agora é a questão 3, letra A, página 50. O vídeo não ficar infinito, né? Vamos ajudar os internautas.